Você já percebeu que algumas pessoas com TDAH têm o hábito de ficar mordendo o canto da boca ou arrancando a pelinha do dedinho? Eu achei bem curioso quando me trouxeram essa demanda, porque isso muitas vezes passa despercebido e ninguém associa muito isso ao TDAH. Vem muito relacionado à ansiedade, né? Às vezes a gente tem essa primeira impressão. Mas lembrando que o TDAH, ele tem um cérebro muito ativo, ele tem os seus padrões de comportamento e ele sempre busca algo que seja prazeroso. Então a gente poderia dizer que esses padrões repetitivos de comportamento, que às vezes são quase compulsivos, tem um ganho secundário. E eu já ouvi desse ganho secundário, ou porque ele não tem um controle, ou pelo contrário. Ele fala assim pra mim: doutora, isso me ajuda. Eu fico mais focado no que eu tenho que fazer. Como assim, Fabiana? O cérebro do ser humano, ele é fantástico. Cada um tem sua especificidade, suas características únicas. E essa galera que tem esse comportamento tão peculiar, tão deles, busca essa mente tão ativa, tão agitada. Às vezes ele tá pensando em alguma coisa e sem perceber ele tá fazendo outra por um ganho, que pode ou não fazer sentido para quem tá perto, mas muitas vezes ele não tá nem percebendo, vira um comportamento automático. E depois é que a gente vai ver o ganho secundário que tinha com aquilo. Ou às vezes é uma característica de quando ele tá mais ansioso, você percebe o movimento da perna. É que a gente tá falando especificamente dessas duas características porque a demanda que chegou até mim foi mais sobre isso. E entender, né? E quem tá de fora fala assim: menino, para com isso. Você não tá vendo o que você tá fazendo? Porque às vezes gera agonia ou irritabilidade em quem tá perto. Aí quem tá perto olha para aquela situação e fala assim: para com isso, vai fazer outra coisa. Porque não tem a noção que alguns comportamentos, por exemplo, morder uma mucosa, como o canto da boca, ou arrancar esses fiapinhos da unha, podem ter uma consequência. Por exemplo, se o TDAH tiver diabetes e ficar arrancando o canto da unha, ele pode ter uma infecção aí e o negócio complicar. Mas naquele momento ele não consegue pensar sobre isso. Mas tem consequências. Então você pode ficar machucando constantemente, alterar uma dificuldade de cicatrização, uma infecção secundária. Então essas coisas podem aparecer. Aí você vai no dermatologista, vai em outro especialista para tratar aquilo, porque eu não estou conseguindo resolver isso. Então são detalhes e especificidades de um grupo de pessoas que tem seu comportamento característicos. E dentro desses comportamentos, esse padrão de comportamento repetitivo e muitas vezes compulsivo faz parte do quadro. Você, por curiosidade, conhece alguém assim? Ou talvez você até conheça, mas não associe que ele tem um TDAH. Às vezes nem ele sabe que tem TDAH. E todo mundo sempre tratou essa pessoa como ansiosa. E aí, como é que a gente sabe, Fabiana? Porque tem chegado muito para mim. Eu não sei se eu tenho TDAH. Como que eu faço para saber? Você precisa de uma avaliação. E outra coisa que eu quero pontuar aqui: quantas consultas eu preciso para fazer um diagnóstico? Não tem como eu prever quantas. E muito menos quando vem de uma pergunta de rede social. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço a história, não tem como eu te dar uma noção exata. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore, pode ser que a gente precise de uma avaliação de um outro especialista, então não tem como dar uma resposta rápida. Então cada situação é única. Então essas duas especificidades, que é o morder o canto da boca e arrancar as pontinhas, as beiradinhas, as lasquinhas da unha, que é frequente no TDAH, que tem chamado muita atenção das pessoas, elas podem ter outras opções. O que você faz quando tem alguém que tem um padrão repetitivo? Buscar uma outra coisa que ela possa fazer. A necessidade de morder. Morda algo que seja mais saudável, que não seja a boca. Vai ficar arrancando um pedaço do dedo. Eu falo, nosso cérebro, ele não muda para perder. Geralmente a gente só modifica qualquer coisa quando a gente vai ganhar. Ganha uma unha bonita, um dedo bonito, uma boca saudável, não machucada. Tirando a brincadeira, gente, para minimizar aqui, tem técnicas dentro de um processo terapêutico que podem ajudar. Do mesmo jeito, quando a gente fala que existem técnicas de relaxamento respiratórias que ajudam, para esses padrões repetitivos de comportamento também existem técnicas. Uma simples, você pode literalmente, a gente tem que ter muito cuidado nisso aqui para não virar uma substituição de um padrão repetitivo de comportamento para outro. Por isso é difícil você pontuar o que você vai fazer, porque sem
conhecer todo o contexto. Mas o que eu quero deixar claro para você é que existem outras coisas para que você possa mudar esse padrão, porque pode causar algum malefício, digamos assim, esse comportamento repetitivo. Mas eu quero deixar claro também para as pessoas que estão perto que eles não fazem isso porque eles querem. Eles literalmente não têm controle sobre isso, e às vezes é você que está percebendo, ele não está nem percebendo o que está fazendo. Quando ele viu, já fez. Então fica no automático. Então por isso ela precisa de ajuda. E ajudar essa pessoa não é virar para ela e criticar e julgar. É procurar alguém que consiga ajudar. Mas antes de qualquer coisa ele precisa querer ser ajudado. Porque por mais que a gente queira, se a pessoa não quiser, não vai resolver. Conhece alguém? Eu tenho certeza que sim. É difícil, gente, só se a gente estiver prestando atenção em quem está perto. No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, eu quero deixar aqui o recado: ajude. Não critique, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão e empatia pela dor do outro, pelo que está acontecendo com o outro. E eu ouço muito ainda falar: ai, que besteira, coisa boba, gente, fácil de resolver. É fácil quando a gente está fora, porque a gente não consegue imaginar o tamanho da dor do outro. E sabe por que a gente não consegue na maioria das vezes? Porque por medo dessa crítica e desse julgamento, ele oculta, ele esconde muito bem isso. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, dê um likezinho, curta, mas principalmente compartilhe com alguém que está precisando dessa notícia, dessa conversa, desse diálogo.